Salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo à nossa mentoria do Prax Concursos. Muito obrigado pela sua confiança. Eu sou o professor Marcos, estamos estudando o regimento interno da Aleu. É isso mesmo, para você ser aprovado. E comigo o tiro é certo, é certeiro, tá? Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de número 24. Pegue o seu café, o seu chá, a sua água e vamos para a luta, tá? Vamos para a luta. Chegamos aí à nossa aula de número 24, tá? Vamos falar do capítulo 9, particularidades impeditivas à aprovação das proposições. Seção 1, retirada de proposição. Será que o deputado, que o autor pode ou não pode? Ele pode. Então aqui, ó, o autor pode requerer a retirada da, de propositura, né? Retirada de propositura em qualquer fase de tramitação. Agora você tem que observar as condições. Então, o artigo 165, ele vai tratar, dizer, ó, o autor, ele pode requerer a retirada de proposição em qualquer fase de sua tramitação. Observadas as seguintes condições. O plenário aprecia o pedido. Então, olha só, o autor pede a retirada. Ela é automática? Não. E aí, ó, esse pedido será apreciado pelo plenário. Então, será apreciado pelo plenário. Eita, a pessoa não estou vendo, não. Apreciado pelo plenário. Então, ele pede, mas quem aprecia, quem decide é o plenário, né? Agora, se a proposição tiver parecer favorável de todas as comissões. Então, o plenário aprecia o pedido se a proposição tiver parecer favorável. Ó. Quando é que vai o plenário, ele vai aqui, ó, vai apreciar? Se tiver parecer favorável. Então, é uma propositura que tem parecer favorável de todas as comissões. Então, aí depende da apreciação aí, né, do plenário. Nas demais hipóteses, o presidente da Assembleia delibera, cabendo recurso ao plenário. Tá? Então, olha só. Não tem parecer, quem decide é o presidente. Com parecer, quem decide é o plenário. Então, olha só, para você, ó. Retirada. Com com parecer, quem decide é o plenário. Agora, ó, sem parecer, quem decide é o presidente. Então, anota isso aí. Então, eu posso retirar, o autor ele pode retirar? Pode. Agora, se a propositura, em qualquer fase, né? Mas se a propositura já recebeu parecer favorável de todas as comissões, aí quem faz é o plenário. Se ainda não recebeu, aí o presidente. A proposição de comissão ou de mesa só poderá ser retirada a requerimento, ó, do seu presidente, mediante autorização do respectivo. Então, ó, é um parecer da comissão. Quem pode retirar? É o presidente da comissão. Da mesa, é o presidente da mesa. Presidente da Leão, no caso, tá? Beleza? Tranquilo. Parágrafo único. A proposição retirada na forma deste artigo não pode, ó, ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário por maioria, né? Por maioria, né? Então, olha só. Se o autor retirou no ano de 2025 a propositura, ó, foi retirada. Ela foi Eita, cadê meu I? Quando eu quero fazer um E, não consigo, faço um I. Quando eu quero fazer um I, não consigo, faço um E. Retirada. Ela foi retirada em 2005. Então,
ela não pode ser colocada, né, reapresentada na mesma sessão. Então, ela não pode ser reapresentada em 2025, mas pode em 2026. Aí pode. Ela só vai poder aqui, ó, só pode se o plenário decidir. Se o plenário decidir, tá? Se o plenário decidir, aí ela pode ser recolocada, reapresentada na mesma sessão legislativa. Se não, só na próxima sessão legislativa, independente do plenário. Tudo bem? Tranquilo? Prejudicialidade. Eita, legal isso aqui. 166. A prejudicialidade é a existência de fato impeditivo à discussão. Então, professor, o que é a prejudicialidade? É a existência de um fato que impede. Então, fato impede, fato impede a discussão e votação da proposição pela Assembleia, envolvendo as seguintes hipóteses: a proposição idêntica ou assemelhada a outra em tramitação ou aprovada, tá? Aí ela é prejudicialidade. Nós temos ali, ela será prejudicada. Prejudicada. Por quê? Porque já existe uma idêntica. Já existe uma idêntica que já foi aprovada. Então, não vai seguir. Proposição rejeitada na mesma sessão legislativa, salvo proposta, ó, da maioria absoluta dos deputados. Aquela situação, plenário. Então, uma proposição que foi rejeitada na mesma sessão legislativa, tá? Ela não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa. Ela pode ser na próxima? Pode, na mesma não, exceto se a maioria absoluta dos deputados assim requerer. Proposição semelhante a outra considerada inconstitucional. Também ela é prejudicial, tá? Prejudicada. E proposição e suas respectivas emendas que tiver substitutivo aprovado pelas comissões, ressalvados os destaques. Tudo bem? Parágrafo único. A prejudicialidade implica no arquivamento. Então, resulta no arquivamento. Então, prejudicialidade resulta no arquivamento da proposição pelo presidente da Assembleia, ó, pelo presidente da ALEAN, Tudo bem? Tranquilo? Eita, coisa boa, né? Legal, legal, legal. Ah, professor, essas aulas estão curtas, né? Graças a Deus, né? Rejeição de proposição. Rejeição de proposição. Artigo 167. A proposição é rejeitada pela manifestação contrária da maioria do plenário, presente a maioria absoluta de seus membros, ressalvadas as exceções na forma da lei. Então, olha só, de 24 membros, maioria absoluta, 13. Então, olha só, maioria de 13, 7. 7 pode aprovar, ou rejeitar. E proposição rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Tudo bem? A proposição é rejeitada pela manifestação contrária de quem? Da maioria. Então, a maioria falar, ó, pode aprovar ou pode rejeitar. Maioria de 13, 7. Presente a maioria, né? Mas eu posso ter ali, né, os 20 deputados, 24 deputados estão presentes aí, né? Mas o mínimo, o quórum mínimo é 13, presentes, né? Maiorias de 13, 7, tudo bem? A matéria rejeitada, ó, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo proposta da maioria absoluta dos deputados. Então, cuidado com essa exceção. Então, a matéria que foi rejeitada em 2025, em regra, ela não pode ser reapresentada em 2025. Pode em 2026? Pode. Em 2025 não pode. A única exceção para reapresentar na mesma sessão legislativa é se a maioria dos deputados, a maioria absoluta dos deputados, assim o quiserem. Tudo bem? O veto confirmado pela Assembleia é considerado matéria rejeitada. Então, lembra que o governador ele pode vetar projeto de lei? Então, o governador ele vetou o projeto de lei. Esse veto volta para a Lean. E se a Lean confirmar o veto do governador, então aquela matéria ela é entendida como uma matéria rejeitada. Mas isso é impossível, imagina, né? A Assembleia aprovou a lei, aí o governador rejeitou. A Assembleia ela vai aceitar o veto? Claro que não, senão é muito contraditório. Se ela não quisesse aprovar a lei, ela deveria não aprovar a lei, né? Tudo bem? Arquivamento de proposição. Artigo 168.
A proposição não votada até o encerramento, ó, a proposição não votada até o encerramento da legislatura é arquivada. Só olha, ó, em 2026 encerra a legislatura. Então a proposição que não foi votada até 2026, até, ó, o fim, ela será o quê? Encerrada, né? Ela será o quê? Arquivada. Arquivada. Ela será arquivada, exceto os requerimentos que são arquivos, aliás, exceto os requerimentos que são arquivados ao final de cada sessão legislativa. Então, os requerimentos, eles são arquivados no final de cada sessão legislativa, ou seja, terminou o ano, eles são arquivados, tá? Então, olha só, 2026, 23, 24, 25, 26, 23. Então, 2023 iniciou a sessão legislatura. Aí, ó, 2024, 2025, 2026. São 4 anos. Então, olha só, aquele requerimento que ele não foi aprovado aqui, apreciado aqui, ele é arquivado no final da sessão legislativa. Aqui é outra sessão legislativa, aqui é outra, aqui é outra. E isso aqui, ó, é a legislatura, o total, né? São 4 anos a legislatura, tudo bem? A proposição pode ser desarquivada, ó, mediante requerimento do autor ou autores, cabendo a deliberação ao presidente ou ao plenário, nos termos do artigo 19, inciso 2, tá? Aí, depende do assunto, tá? Então, tem requerimentos que é da competência do presidente fazer o despacho e tem requerimentos escritos que é da competência do plenário fazer o despacho. Então, depende de cada assunto. Por isso que ele está mandando você ir lá para o 119, lá para o 120, tá? Desde recebimento, retornando a sua tramitação ao estágio inicial, né? Admitido o aproveitamento de feito anterior pelas comissões. Então, se aproveita aquilo que já foi julgado pelas comissões, tá? Só não deu tempo de apreciar no plenário, acabou ali, por exemplo, né? Acabou ali a sessão legislativa, no caso de requerimento, ou acabou a legislatura. Então, por exemplo, o deputado ele foi reeleito para continuar na próxima legislatura, que começa no ano de 2027. Então, ele tinha aqui uma proposição, né, que foi arquivada porque não deu tempo, acabou. Aí ele pode requerer para desarquivar para ser apreciado em 2027. É isso, tá? Vamos para as nossas questões, né? Eita, coisa boa. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, quando o autor deseja retirar uma proposição que possui parecer favorável de todas as comissões, a decisão sobre o pedido da retirada será, você sabe, né? Já possui, ó, parecer favorável. Se não possuir, seria o presidente. Aqui é o plenário, é o plenário. Tomada exclusivamente, não, tá errado, é o plenário. Submetida à deliberação do plenário, gabarito, letra B, é o plenário. É o plenário, tá? Questão 2. Considerando as hipóteses de prejudicialidade previstas no regimento interno da lei, assinar a alternativa correta. A existência de proposição semelhante a outra considerada inconstitucional não caracteriza. Caracteriza. A proposição idêntica a outra rejeitada em legislatura anterior é automaticamente arquivada por prejudicialidade, né? Proposição idêntica a outra rejeitada em legislatura anterior, tá? Tá errado, não é automaticamente né, arquivada, não. Tá errado isso aqui, tá? Ela será apreciada, sim. A outra foi rejeitada, tá? O fato de a proposição possuir substitutivo aprovado pelas comissões, salvados os destaques, constitui hipótese de prejudicialidade. Aí é uma questão, né? Ser analisada. Aí a D, a proposição rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão, mesmo sem a... Não, tá errado, na mesma sessão não pode. A prejudicialidade é declarada exclusivamente pelas comissões permanentes. Não, 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 não. Aí o nosso gabarito é a letra C. O fato de a proposição possuir substitutivo aprovado pelas comissões, ressalvados os destaques, constitui hipótese de prejudicialidade. Tá certo? Gabarito aí, letra C. Questão 2, né? Questão 3, sobre o arquivamento e desarquivamento de proposições conforme o regimento interno da Aliança. É correto afirmar, as proposições não votadas até o fim da sessão legislativa são automaticamente arquivadas. Não, 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 tá errado. Aqui deveria ser, ó, requerimentos. As proposições no final da legislatura. O requerimento de desarquivamento deve ser aprovado pelas comissões antes de retomar. Não. Ou é pelo presidente ou pelo plenário.
C. O desarquivamento de proposições rejeitadas exige proposta da maioria absoluta dos deputados. Interessante. O desarquivamento de proposição rejeitada exige proposta da maioria absoluta. Só que não ficou claro. Porque se ela foi para eu desarquivar, não preciso, mediante requerimento. Requerimento, pode, não precisa de aprovação. A proposição arquivada ao fim da legislatura pode ser desarquivada, retornando ao estágio inicial, sim, com possibilidade de aproveitamento dos autos anteriores pelas comissões, sim, gabarito letra D de dado. Pessoal, muito obrigado, sucesso e aguardo vocês na nossa aula de número 25. É isso mesmo, aula de número 25. Abraço e até mais. Tchau, tchau. Fui.